Pois é, eu sei que está muito cedo para a gente falar qualquer coisa a respeito do trabalho do Ancelotti. Seria muito precipitado falar de um trabalho que mal começou. Mas eu também não sei se tu sente a mesma coisa, não sei se tu olha, se tu consegue observar a mesma coisa que eu, nesse primeiro momento, estou conseguindo observar. Um ambiente e um clima mais leve. Eu não sei se é apenas impressão minha, mas fica, na minha concepção, analisando, eu não vou nem dizer necessariamente os jogos. Claro que os jogos também entram dentro desse pacote de observação. Mas assim, o conjunto da obra, né, o todo, a gente consegue perceber um semblante dos jogadores muito mais leve, entendeu? É evidente que quando você já tem uma classificação garantida, você vai jogar muito mais despreocupado. Você vai jogar com aquela pressão diferente. Você joga com a pressão de ter que ganhar o jogo, porque é o Brasil, e o Brasil, em qualquer condição, a torcida, a imprensa vai querer que o Brasil ganhe, tá? É uma pressão totalmente diferente daquela pressão que você precisa ganhar, porque se tu não ganhar, tu não te classifica, né? Ou seja, a pressão valendo uma classificação é muito diferente dessa pressão que a gente analisa. Então, assim, hoje é nítido, no meu ponto de ver, essa leveza, tá? Esse clima que hoje é a seleção brasileira, tanto jogadores como comissão técnica apresentam. É muito palpável isso, é muito palpável, tá? E assim, a gente também reclama muito de ausência de liderança dentro de campo. Eu falo hoje sem ter nenhuma dúvida que a principal liderança passou a ser o técnico, passou a ser o Carlo Ancelotti, tá? Ah, mas e a liderança dentro de campo? Eu não diria que dentro de campo tenha um líder, tá? Tenha uma pessoa específica para falar isso ou falar aquilo. Eu acredito que na seleção hoje tem alguns nomes que possam exercer esse papel, né? De chamar a atenção de um, de chamar a atenção de outro, de chegar junto ao juiz para dizer que não concorda com uma ou outra jogada que tenha sido tenha acontecido uma marcação errada pelo próprio juiz. Essas coisas de jogo, eu falo sobre isso, tá? Então eu poderia dizer que o Marquinho faz esse papel na condição de capitão ou não, o próprio Casemiro, tá entendendo? Então eu não atribuiria esse papel a um jogador específico, tá? Então assim, se não tem isso muito claro dentro de campo, ou se tem dentro do jogo alguns desenvolvendo esse papel, eu diria que fora de campo, fazendo essa ligação, claramente fica muito nítido que o Ancelotti, ele é esse cara. O respeito dos jogadores para com esse senhor é nítido. Seja porque o currículo dele fala isso, seja porque o fato dele ter sido campeão por onde passou fala isso, seja porque é o Ancelotti. Então assim, o cara, ele veio logicamente com um objetivo, que é o objetivo de fazer a seleção
se classificar e, uma vez classificada agora, o passo maior seria ir muito bem na Copa do Mundo. Se vai ser campeão ou não, isso é outra história. Eu até acho que a seleção brasileira ela está longe de ser a favorita para ganhar o próximo Mundial. Muito longe disso, muito longe. Teria que comer muita poeira ainda essa seleção para chegar a um título mundial. Porém, com a presença do Ancelotti, eu acredito que essa seleção pode ir muito longe, tá? Se antes do Ancelotti eu acreditaria que a seleção poderia chegar no máximo numas oitavas de finais de Copa do Mundo, eu acredito que com o Ancelotti a gente pode chegar até uma semifinal tranquilamente. Entendeu? Eu vejo hoje o cenário desse jeito, mas muito porque ele é esse cara que traz essa bagagem, tá? De confiança, de respeito e de conhecimento acima de tudo, tá? Então, se a gente for levar para o campo, tecnicamente falando, operacionalmente falando, o Brasil não pegou gol, pô, depois que ele chegou. E o Brasil era aquela avenida escancarada onde toda partida pegava gol. Tá? Então, assim, em 3 partidas já fica muito claro o trabalho do cara em uma situação específica, que é essa do sistema defensivo do Brasil está muito mais sólido, está muito mais fechado, muito mais coeso. Tá? Então, assim, fica muito evidente que algo já mudou. E eu não diria que essa mudança foi apenas ou seria apenas no campo. Eu diria, inclusive, que seria antes de ir para o campo. Esse processo do campo já é reflexo, já é consequência justamente de um trabalho feito fora de campo. Entendeu? Então, é provável que daqui para frente, independente do jogo, agora de terça-feira contra a Bolívia, a mais de 4.000 metros de altitude, onde a Bolívia precisa ganhar e secar a Venezuela para ficar com a vaga da repescagem, independente desse resultado. Mas eu acredito que agora a seleção brasileira, ela tem muito, ou tende muito a evoluir, a crescer até a Copa do Mundo. E aí, quando chega numa Copa do Mundo, cara, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu falei aqui agora há pouco que a seleção brasileira com Ancelotti pode chegar até uma semifinal, quartas de final, semifinal. Mas a gente não sabe. Copa do Mundo muda tudo. Nós temos ainda 10 meses. Em 10 meses, tudo pode acontecer. Eu espero que seja para melhor. Eu espero que as coisas evoluem positivamente a ponto de nós termos a graça de quem sabe, não é? De quem sabe aí, de forma surpreendente, termos o hexacampeonato chegando, apesar de, novamente, entender que tem outras seleções muito à frente do Brasil. A própria Argentina é um exemplo disso. Beleza? Valeu! Abraço!